O último dia. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, nas palavras do próprio Deus referidas pelo apóstolo Paulo. Ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Na verdade, para milhares de pessoas, o último dia já chegou. Basta a gente passar por um cemitério e conferir isto. Em cada túmulo está marcado por uma lápide e lá está o nome da pessoa que ali está sepultada, o dia do seu nascimento, o dia do seu falecimento. E se nós pudéssemos fazer uma pergunta às pessoas que ali estão, é bom que se diga que não se pode fazer entrevista, nem se pode perguntar nada aos mortos, porque não é possível que se faça isto. Apenas para se compreender, estou usando aqui a tese. Suponhamos que nós pudéssemos fazer uma entrevista às pessoas que morreram e que estão no cemitério agora. Aqui jaz fulano de tal, que nasceu tal dia, morreu tal dia, e assim por diante. A gente perguntaria e elas responderiam. Há dois grupos distintos de pessoas distintas, em lugares distintos, lugares palpáveis, lugares existentes, lugares habitados e habitáveis. As respostas seriam completamente diferentes, dado a resposta ou a pergunta que nós fizéssemos. Se pudéssemos perguntar a todas elas, faríamos a seguinte pergunta: onde você está agora? Iríamos ouvir resposta diferente, dado o estado espiritual em que elas se encontram. Umas diriam, eu estou no céu. Outro grupo diria, eu estou no inferno, levando em conta que sabemos que só existem duas eternidades, céu e inferno para aqueles que morrem. E são lugares habitados por pessoas reais, pessoas que viveram e pessoas que morreram. Portanto, ouviríamos essa resposta bastante diferente uma da outra em lugares totalmente diferentes. Vamos ouvir a resposta daquelas que estão no céu? Se pudéssemos perguntar, onde você está? Eu estou no céu. E logo nós acrescentaríamos o seguinte, como você está no céu? Como é possível você ter chegado ao céu? A resposta seria, no último dia da minha vida, acertei as minhas contas com Deus na pessoa de Jesus. Eu entendi, João capítulo 3, versículo 16, que Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Lá está escrito, é só conferir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu entendi que o sujeito indefinido no texto, para que todo, estava se referindo a mim. A pessoa está respondendo. E nesta condição eu me entreguei, crendo na pessoa de Jesus, que veio para me salvar. Eu entendi que Jesus pagou o preço da minha salvação, carregando os meus pecados. Está escrito, é só você conferir. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando Jesus mesmo em seu corpo, os nossos pecados. Eu entendi que o sangue dele derramado na cruz foi suficiente e capaz de me purificar de todos os meus pecados. Está lá, é só conferir. 1 João, capítulo 1, versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu entendi que nesta condição a pessoa está respondendo do céu. Por que ela está no céu? Eu entendi também que depois de recebê-lo como meu Senhor e Salvador, acertando minhas contas com Deus, o Pai, ele me daria a vida eterna. Está escrito, é só conferir em João capítulo 10, versículo 28 a 30. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatar vocês das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ah, tem mais. Eu entendi
que para os que estão em Cristo Jesus não havia mais condenação e não há mais condenação. É só conferir Romanos capítulo 8, versículo 1. Se alguém está em Cristo, aliás, para os que estão em Cristo, não existe mais nenhuma condenação. Nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, nesta condição, eu abri o meu coração, baseado em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, quando disse Jesus: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ele ficará comigo e eu ficarei com ele. Para mim foi o suficiente. Eu entendi mais uma vez que este alguém, o sujeito definido, era eu e, portanto, eu entreguei minha vida a ele. Mas eu entendi que ele também disse que cada um de nós daremos conta diante dele, na pessoa de Jesus Cristo. E nessa condição, eu recebendo Jesus como Salvador, eu estava no caminho que conduz aos céus. É só conferir. Está lá em João capítulo 14, versículo 6, nas palavras de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bom, nessa condição a gente já estaria interessado a saber como é o céu. E nós perguntaríamos às pessoas que estão lá: e o céu, como é? Descreve para mim como é o céu. É claro que essa pessoa iria usar textos bíblicos para mostrar-nos como é o céu. Ela diz: é só conferir. Está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aqui não se chora porque não há lágrimas. Como assim? Deus enxugou de nossos olhos toda lágrima. Aqui não há mais morte porque Jesus levou a nossa morte. Aqui não há pranto porque Jesus chorou por nós. Aqui não há dor porque ele sofreu por nós as dores da morte. Então aqui é um lugar de paz. Aqui é um lugar que não precisa de médico, não precisa de hospital, nem pronto-socorro, não precisa de armazém, porque aqui Deus é tudo em todos. Que lugar maravilhoso! Já estamos encabulados com esse lugar tão lindo nessa entrevista que estamos fazendo hipoteticamente àqueles que estão nos céus. Mas está escrito também que nos céus, aliás, aqui nos céus não existe maldição contra ninguém, porque no céu não entra maldizente. Aqui no céu não entra nada que contamine ou que cometa abominação e mentira. De fora ficarão os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, os homicidas e todos aqueles que amaram e praticaram as mentiras estão do lado de fora. É só você conferir. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, versículo 11. Portanto, aqui nos céus estamos seguros para sempre. Nós estamos livres do poder do mal, porque aqui é um lugar aperfeiçoado para pessoas aperfeiçoadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, quanto tempo vocês ficarão aí? Está escrito, está lá em Apocalipse capítulo 22. Você pode ler de 1 a 5, quando João escreveu dizendo que lá existe o rio da água claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, aquela de Gênesis capítulo 3, a árvore da vida, que produz 12 frutos, e as folhas daquela árvore são para a saúde das nações. Ali não haverá mais maldição contra alguém. Tem mais. Lá não vamos precisar, aqui não precisamos de luz, de candeeiro, de candeia. Aqui não precisamos de luz do sol, não precisamos de luz de lâmpada elétrica, porque o Senhor Deus aqui é a luz que ilumina todos os dias. Outra coisa, aqui no céu não precisamos de um templo onde a gente possa ir, cultuar a Deus, cantar, louvar a Deus na esperança de estarmos com Ele um dia. Não, porque nós já estamos com Ele. Aqui nós estamos nele e Ele está em nós. Ele é o próprio templo de adoração. Portanto, não existe lugar melhor que este. E aqui reinaremos com Ele para sempre, por toda a eternidade com Ele
e Ele em nós e conosco. Vamos agora ouvir as respostas daqueles que estão do outro lado da vida, sem Deus e sem salvação, na hipótese de que pudéssemos fazer uma pergunta a eles. As que estão no inferno responderiam: no último dia da vida eu não acertei as minhas contas com Deus. Morri endividado. Uma dívida impagável que só o Senhor Jesus pôde pagar. E eu não aceitei o pagamento dado por ele. Eu li João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, mas eu ignorei isto e deixei para depois. Versículo 17, ele diz que enviou seu Filho não para me condenar, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Eu ignorei também isto. Versículo 18, ele diz: aquele que crê no Filho não será condenado, mas o que não crê já está condenado. Eu também ignorei isto, achei que no final da minha vida haveria uma porta de escape pela qual, pelo amor de Deus, eu seria aceito nos céus. E depois eu cheguei no capítulo 3 ainda, versículo 36, ele diz: aquele que tem o Filho tem a vida eterna, mas o que não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E as pessoas irão dizer do inferno: minha mente estava tão entenebrecida, meu coração estava tão duro, que eu não fui capaz de entender essas palavras de Jesus. E por isso, no último dia, eu tinha uma conta a acertar com Deus, e esta conta é impagável pelo sacrifício humano, por qualquer outra pessoa. Eu estava no caminho errado, porque Jesus é o caminho. Está escrito lá em Mateus, em João capítulo 14, versículo 6, mas eu não estava no caminho. E aí nós perguntamos às pessoas: como é o inferno? E elas vão dizer para nós, respondendo com textos bíblicos. Lembre-se, no inferno não há descrente. Todos que estão no inferno agora são convertidos, porém sem salvação. Eles são convertidos e convencidos de que realmente perderam a grande e a maior chance de irem para os céus através de Jesus. E eles responderão: ao inferno é um lugar terrível. E eles começam a lista de lamento. É um lugar do diabo e seus anjos. Ele diz, é só conferir, está lá em Mateus capítulo 25, verso 41, tem mais. É um lugar de choro e ranger de dentes. Está em Mateus capítulo 8, versículo 12, tem mais. É um lugar onde não há repouso, a fumaça do tormento sobe de dia e de noite. Lá não se dorme, lá não se descansa, o sofrimento é intenso e muito agudo. É só você conferir, está em Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Ah, sim, tem mais. Lá aqui no inferno é o lugar de eterna perdição, separados de Deus e da sua glória para sempre. É só conferir. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. E nós ultimamente perguntaríamos, mas qual é mesmo o último dia? E em coro responderiam para nós. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. As pessoas responderiam, o último dia é hoje, porque o amanhã não existe. Eu pensava também assim, mas descobri tardimente. Quando abri os olhos, já tudo havia passado, o tempo passou e eu não me dei conta de que eu estava perdido. Por isso, eu estou sofrendo para sempre nesse lugar terrível. Então, o que devo fazer? A gente pergunta. Nessa condição, o que devo fazer? Responderiam também com versículos bíblicos. Está escrito, é só você conferir. Atos capítulo 17, versículo 30. Deus não leva em conta os tempos que vivemos na ignorância, na falta de conhecimento, na obscuridade da mente, mas ordena agora a todo homem em todo lugar que se arrependam. Está escrito em Atos capítulo 2.
versículo 38, arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, sereis salvos. E está escrito também o que se deve fazer lá no livro do profeta Jeremias, aliás, profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7, Deus deixou tudo para nós escrito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque Ele é generoso, grandioso, misericordioso em perdoar. Tudo isso no tempo chamado hoje, no tempo chamado agora. Amanhã pode ser tarde demais. Está escrito em Atos, aliás, Tiago capítulo 4, verso 14, que o amanhã não nos pertence. Que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um instante e logo desaparece. São respostas que a gente ouviria do outro lado da vida, nas eternidades, com Deus ou sem Deus. Não é melhor acertarmos as nossas contas com Deus agora, na pessoa do Senhor Jesus Cristo? O sacrifício já foi feito, o preço foi pago, a justificação é dada àqueles que creem, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Confira, está lá em Romanos capítulo 4, verso 25. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus está aguardando a nossa decisão para conferir a nós a salvação dada por Ele através do seu alto e perfeito sacrifício. Está escrito em Romanos, aliás, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da nossa fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém conte vantagem. Porque Deus nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Versículo 10. Deus te abençoe, Deus te guarde. Espero, meu querido, que você tenha entendido esta suposta entrevista e essas respostas reais que estão na palavra de Deus para aqueles que estão em lugares diferentes, lugares habitados por pessoas reais. Este é o dia. Deus está nos ouvindo. É o dia aceitável, é o dia da salvação. Receba Jesus como seu Salvador e estará livre, livre, livre do poder do mal. Eu quero terminar mais uma vez orando. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra escrita. Obrigado, meu Deus, pelo tempo disponível aqui para estarmos usando a tua palavra, vendo textos bíblicos e meditando em cada um deles. Fala ao coração do meu irmão, do meu amigo, desperta-os, ó Deus, para uma vida real, concreta e vivida com o Senhor. Livra-nos de todo mal. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.